O Dr. Roberto Alves, esse microfone, pode ajeitar o microfone. Uma boa tarde, Dr. Roberto Alves. Dr. Roberto Alves é candidato a prefeito aqui em Arcos. Ele é natural de Pains, mas é arcoense de coração. Nasceu em Pains, mas adotou Arcos como sua cidade de coração. Não é isso mesmo, Dr. Roberto Alves? Uma boa tarde para você e um bom programa. Você tem 30 minutos para falar e a sua vice tem 10 minutos para falar. A sua vice até agora não compareceu, né? Se ela não quiser usar os 10 minutos, você pode usar os 10 minutos no lugar dela, certo? Então depois que terminar esses 10 minutos dela, então vem o momento de perguntas pelo telefone e a pessoa que está aqui atendendo o telefone vai dirigir as perguntas a você. Sobrando tempo, aí pode fazer as perguntas ao ar, se o candidato permitir. Se o candidato permitir, então terá os telefonemas ao ar. Tá ok, o Dr. Roberto Alves? Com a palavra então, né, Dr. Roberto Alves. Enquanto Boa ele está tomando... tarde, Isto. professor Vitório. Boa tarde, professor Fernando Faria. Em primeiro lugar, gostaria de desejar estima de melhoras ao nosso querido professor Julián. Ele que durante anos e anos sustenta a voz, uma voz que faz com que os arcoenses venham a pensar. Toda cidade deveria ter uma pessoa como o professor Julián. São essas pessoas que vêm fazer com que nós nos questionemos, não só a nós mesmos, mas também às autoridades, às administrações, à sociedade como um todo. E eu peço em público que todos nós elevemos nossos pensamentos, nossa fé, nosso amor, nossa alma, nosso espírito, para pedir a pronta recuperação do professor Julián, que tanto fez e tanto faz pela nossa querida Arcos. Como disse o professor Vitório, antes de eu falar sobre a Luciana, eu sou de Pains, todos sabem, eu não nego isso, mas escolhi realmente Arcos para morar. Desde quando eu entrei na medicina, eu nunca pensei em ir para outro lugar. Sempre quis vir, residir, trabalhar e criar a minha família em Arcos. E aqui, assim o faço nos últimos 20 anos. Uma outra coisa, também a minha avó é daqui de Arcos. O pessoal mais antigo vai lembrar bem dela, Dona Imê, filha do Carlito Ribeiro e da Dona Elisena Dias de Carvalho, que sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo, a minha avó. Ela foi a primeira vereadora do sexo feminino, se é vereadora, né, em Pains, numa época onde a liberdade para a mulher era muito pequena. A minha avó já foi vereadora em Arcos. Desculpa, em Arcos não, em Pains. A segunda coisa que eu gostaria de falar, que hoje eu já estive na ilha examinando a minha vice, a Luciana, porque ela tem um quadro de enxaqueca grave. No final de semana passado, sábado e domingo, ela teve que tomar medicação venosa, ela teve que tomar soro. E essa de ontem para cá também, ela está com uma crise e está de cama desde ontem à tarde. Sem dúvida nenhuma, o nosso trabalho está sendo dia a dia, dia a dia nas ruas de Arcos. Estamos visitando todos os bairros, casa a casa, visitando todas as empresas, indústrias, conversando com toda a sociedade e com toda a comunidade de Arcos em geral. Por que essas visitas? Por que essas conversas?
simplesmente porque nós temos certeza que Arcos merece e pode ser administrada de uma forma diferente. Como a gente vê essa administração de uma forma diferente e como a gente vê as nossas propostas para a cidade? Porque se nós estamos aqui nesse programa de rádio hoje, sem dúvida o programa mais famoso e mais ouvido de Arcos, programa Cara a Cara do professor Julián, é porque nós queremos colocar as nossas propostas. A primeira coisa que eu venho falando sempre, que Arcos é uma cidade extremamente rica. Nós temos várias empresas, várias indústrias, temos uma arrecadação financeira para a prefeitura excelente, das maiores de Minas proporcionalmente. E temos um povo trabalhador, um povo dinâmico e um povo criativo. Mas durante a nossa explanação, vocês vão ver que eu não concordo com a forma que a Arcos é administrada hoje e estamos propondo várias novas ideias. A primeira dessas ideias é que nós queremos colocar, chama-se transparência total. Nós queremos que o quê? Que a prefeitura tenha o dever de passar para todos nós arcoenses toda a sua contabilidade. Que todas as receitas da prefeitura estejam num site. Se eu, como um candidato, consigo colocar no ar um site e colocar novas ideias nele todo dia, por que não a prefeitura não nos repassa tudo aquilo que ela recebe, todas as suas receitas, todas as suas despesas? Eu acho que todos nós arcoenses temos o direito de saber tudo que se passa na prefeitura. Não só as receitas e as despesas, mas principalmente todas as doações. Toda a prefeitura doa lotes, doa material de construção, mas quem recebe esses lotes? Quem recebe esse material de construção? Nós somos a favor de uma transparência total em tudo. Se a pessoa receber um carrinho de areia, um carrinho de brita ou um lote no distrito industrial, que seja publicado. Afinal de contas, a administração de uma prefeitura chama administração pública, e pública vem do verbo publicar. Então que se publique tudo que acontece na prefeitura. Só existe uma forma de acabar com a corrupção em qualquer lugar, em qualquer nível que ela esteja. Chama-se transparência total em tudo. Qualquer coisa que fique escondido, qualquer coisa que fique velado, é porque alguma coisa está errado. O que as pessoas querem esconder? O que os administradores desse país querem esconder? Se não existe a transparência. Então, uma das primeiras propostas nossa, transparência total em tudo, tudo, tudo. Que todo arcoense saiba tudo aquilo que acontece na prefeitura. Segundo, nós fizemos 18 reuniões de pré-campanha entre fevereiro e junho. E nessas reuniões nós conversamos com as lideranças dos bairros, com a comunidade, com a sociedade como um todo. E na primeira reunião eles me perguntaram uma coisa, que como é a primeira vez que eu, candidato, nunca fui candidato a nada, nunca tinha sido, como diz, político, e nem me considero político, me considero um médico que cansou de ver as coisas sendo administradas de uma certa forma, e como eu não gosto de criticar, estamos colocando as nossas ideias para apreciação de toda a população. Na primeira reunião eles me perguntaram por que político só aparece de 4 em 4 anos.
Falei, ó moço, eu não sei porque eu nunca fui político, mas vou te adiantar uma coisa. A partir de hoje, eu estou assumindo o compromisso, e depois estamos assumindo em público, em todas as nossas visitas, eu e a minha vice, a Luciana. Na época eu não saberia quem que era o vice ainda, sabia que eu queria que fosse uma mulher. Nessa época eu falei, já comecei a assumir um compromisso, que como prefeito vou visitar todos os bairros, todas as comunidades, conversar com a comunidade e com a sociedade como um todo a cada 6 meses, para as pessoas saibam, tenham certeza que não vai acontecer com a gente o que aconteceu com outros, que aparecem só de 4 em 4 anos. Nós estamos buscando uma mudança total, tanto que a nossa coligação chama Mudança de Verdade. Nós não estamos entrando na política para mudar pouco, nós estamos entrando na política para mudar muito. Nós temos certeza que a transparência não faz mal a ninguém. Nós temos certeza que conversar com as lideranças, conversar com a comunidade, com a sociedade, para sabermos aonde que os bairros, as regiões estão precisando, eu acho que isso é um dever de todo administrador público. Porque a forma que eu vejo o prefeito, que ele não é nada mais, nada menos do que um empregado do povo, alguém que o povo colocou ele ali por esses 4 anos, porque ele achou que ele seria o melhor para administrar a nossa querida Arcos. Entrando nas várias ideias que nós temos, a primeira, entre outras, nós sabemos que Arcos é uma cidade muito rica, mas às vezes essa riqueza volta para nós de uma forma onde nós conseguimos aproveitar ela pouco, aonde ela não deixa um legado para o futuro. Haja visto a quantidade de dinheiro que se queima com foguetes hoje em Arcos. Haja visto a quantidade de dinheiro que se queima com propaganda política em jornais. Haja visto a quantidade de festas que nós temos em Arcos hoje. Eu não tenho nada contra festas, gosto muito de festas, mas eu acho que Arcos hoje pode ter menos festas e festas mais baratas. Eu acho que ao invés de gastarmos com foguete, com propaganda em jornal e com festas, nós temos que investir realmente naquilo que modifica a vida das pessoas, principalmente na moradia popular, saúde e educação. A nossa saúde, na qual eu trabalho há 20 anos, e sei como poucos as suas deficiências, aonde que ela precisa ser mudada. Nós já tivemos ganhos com todos os prefeitos, todas as 5 administrações com as quais eu trabalhei, todas elas deixaram alguma coisa, mas eu acho que todas elas também deixaram de fazer algo que poderia ter mudado a vida de todos nós arcoenses. Haja visto o exemplo que hoje as pessoas ainda saem daqui de Arcos para fazer uma cirurgia de hérnia, de vesícula e de varize para operar em Moema, para operar em Lagoa da Prata. Qual é o sentido de uma pessoa sair daqui de Arcos, uma cidade tão rica, para operar nessas cidades? Moema é pouco maior do que essa nossa região aqui, do Otto Maia, Bela Vista, Juca Dias, Planalto, Eldorado. Não tem sentido. Então, na nossa administração, essas pessoas não sairão daqui de Arcos, elas serão operadas aqui em Arcos. Isso nós estamos assumindo esse compromisso. O pronto-socorro municipal já foi um grande ganho para a nossa cidade, mas ele tem que ser conservado por qualquer um que ganhar. Ele tem que ser mantido. O pronto-socorro municipal hoje já é uma ajuda importante na saúde de Arcos. Só que ele trabalha com defeitos enormes. Ficamos só com um médico
lá. As filas de espera são enormes. Então é extremamente importante que tenhamos novos médicos, que tenhamos mais outros médicos, no mínimo 2 médicos no pronto-socorro municipal. Porque às vezes tem lá 30 pessoas esperando, chega um acidente, se tem 30 pacientes, ainda chega um acidente, o médico enrola mais ainda a vida. E se as pessoas vinham esperar 3 horas, elas vão esperar 6 horas. A Arcos merece que nós tenhamos 2 médicos no pronto-socorro municipal. Como a Arcos merece que os PSFs sejam melhores aproveitados. Por que que nós não temos psicólogos atendendo no mínimo 20 horas semanais em cada um dos PSFs? Porque dinheiro para isso nós temos. Haja visto que na Arcos foi construído um lajão que dava para construir tranquilamente um centro de fisioterapia municipal. Arcos é um dos pouquíssimos locais na região que não tem um centro de fisioterapia municipal, que é um grande salão com 15 a 20 boxes, que os fisioterapeutas atenderão lá das 7 da manhã às 21 horas da noite, das 7 da manhã às 9 da noite, para aquelas pessoas que precisam fazer fisioterapia e não têm condições de trabalhar, trabalham, que elas possam ter o horário para elas. Nos PSFs mais distantes do centro de fisioterapia, que nós tenhamos uma sala de fisioterapia também com 3 boxes. Hoje nós temos muitos fisioterapeutas querendo trabalhar nessa cidade, nós temos muitos psicólogos querendo trabalhar. Então nós precisamos parar de gastar dinheiro com o que não nos dá retorno e gastarmos com o quê? Com aquilo que realmente modifica a nossa vida. É extremamente importante que nós integremos todas a rede de saúde de Arcos, que ela funcione bem, de forma integrada, que ela tenha todas as suas demandas, nós tenhamos tanto a Santa Casa quanto o pronto-socorro municipal, que não é um hospital, porque não se interna lá, os internamentos são todos feitos na Santa Casa, por mais que queiram falar que é um hospital, não é. Que os PSFs, que o CRAS, que o CAPS, que todas as unidades da saúde em Arcos trabalhem em harmonia, trabalhem em sintonia. Hoje nós não temos essa integração. Nós precisamos de ter mais ambulatórios. Nós temos ambulatórios, nós temos pediatras, e cardiologistas só. A demanda de ortopedia, você marca ortopedista com meses. Nós não temos pneumologistas, um ambulatório de pneumologia, não temos um de gastro, que é da minha área. Nós precisamos de ambulatório de gastro, de neurocirurgia, de neurologia, de uma cirurgia geral, porque se nós vamos fazer as cirurgias pelo SUS aqui em Arcos, nós precisamos de ter um ambulatório para que os médicos atendam esses pacientes e indiquem a sua cirurgia, que elas sejam feitas na Santa Casa. Um dos grandes problemas nossos para o futuro é o quê? A dependência química, os usuários de drogas, principalmente de crack. Então nós precisamos ter uma equipe totalmente preparada para o quê? Para dar assistência e atenção aos usuários e os químicos, aos dependentes, mas não só eles, mas toda a sua família, porque só uma família que já teve alguém usuário, um dependente químico, sabe quão grande é esse nosso sofrimento. É extremamente importante que nós pensamos uma saúde totalmente diferente da que é feito hoje. Que nós possamos resolver o máximo de coisa aqui em Arcos. Porque muitos arcoenses já morreram nessas estradas, em coisas, em tratamentos que nós não temos. Então nós precisamos colocar o máximo possível de atendimento em Arcos, para que isso não se repita, para que essas pessoas não venham a falecer
por falta de estrutura aqui em Arcos. E nós só vamos ter uma estrutura de uma saúde muito melhor em Arcos a partir do momento que a prefeitura queira investir realmente nisso, não fingir que está fazendo as coisas. Em relação à educação, minha gente, país nenhum, cidade nenhuma foi para frente sem uma educação de qualidade. E nós acreditamos totalmente numa educação, nas escolas com educação de tempo integral, real, verdadeiro, em todas as escolas municipais. Que os arcoenses, os pequenos arcoenses, os adolescentes, os meninos, fiquem na escola pelo menos de 6 a 7 horas por dia, mas com uma educação de tempo integral real, com atividades onde eles, atividades de aprendizado e atividades esportivas e atividades culturais que prendam a atenção da criança. Todos nós que temos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, filhos de amigos, sabemos que as crianças de hoje são muito mais evoluídas, que elas falam e conversam coisas que a gente fica até meio bobo, de tanto que eles são evoluídos. E todos eles têm uma facilidade danada para quê? Principalmente para informática. E a nossa, o que acontece? Hoje, as nossas escolas têm muito pouco de tecnologia, muito pouco de informática. Grande parte do interior de São Paulo tem lousas digitais, que é um grande computador no lugar do quadro negro, aonde as crianças, nessa aula que será usada a tecnologia, elas vão usar o mouse ao invés da caneta. Obviamente não são em aulas, mas algumas sim, e eu tenho certeza que essas crianças vão ficar, elas vão ter mais atenção. Nós precisamos de, principalmente, olhar pelos nossos professores. Não existe educação sem professores com vontade de ensinar, sem professores querendo, com uma excelente capacitação e principalmente com uma boa remuneração. O país inteiro padece hoje dos baixos salários para os professores. Se nós não investirmos realmente, verdadeiramente, no salário dos nossos professores, do salário das pessoas da educação, qualquer coisa que quisermos fazer, a educação em tempo integral não vai adiantar. A tecnologia nas escolas não vai adiantar. Então nós precisamos o quê? Capacitar nossos professores. A partir do momento que nós damos condições para eles, os capacitamos e eles nos dão retorno, nós precisamos premiá-los, nós precisamos remunerá-los de uma forma digna, nós precisamos melhorá-los de uma forma onde eles trabalharão com muito mais afinco, com muito mais vontade, com muito mais amor. Hoje, infelizmente, o pessoal da educação, às vezes, trabalha desmotivado. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, motivar os nossos professores, precisamos motivar o pessoal da educação. Em relação à moradia popular, a primeira coisa que eu quero falar e falar e falar sempre, em relação à transparência. Existem inúmeras pessoas aqui em Arcos que já têm uma casa e que, com a ajuda da prefeitura, essas pessoas podem melhorar muito essa casa, que talvez sem essa ajuda da prefeitura elas não vão conseguir. Só que o que acontece? Infelizmente, o material de construção que é doado hoje, em boa parte das prefeituras desse nosso Brasil, ninguém fica sabendo quem recebe. Por que isso não é público, meu povo? Por que todos nós não sabemos disso? Nós queremos o quê? Que esse material de construção, seja ele um saco de cimento, brita ou areia, todo mundo saiba quem está ganhando, para que quem não precisa, não ganhe. Isso é importante, que quem vai ganhar é quem realmente precisa.
nós precisamos parar de ter no Brasil um sistema de assistência social politiqueiro. Nós temos que ter um sistema de assistência social onde as coisas sejam analisadas tecnicamente. Por isso que nós temos o curso superior de serviço social. O assistente social é um curso de 3º grau. E ela tem que ser feita, a assistência social da prefeitura, ela tem que ser feita em base técnica, não em base política. Nós temos no Brasil hoje, vários programas de casas populares. Em Pains se criou nessas últimas administração praticamente 2 bairros baseados em casas populares. Mais de 200 casas populares numa cidade de 8 mil habitantes. Quantas casas populares foram feitas nessa administração de 2009 a 2012? Nós queremos o quê? Criar bairros com casas populares das mais variadas formas. Queremos aproveitar ao máximo toda a verba que os governos federal e estadual possam nos repassar. Arcos tem que se aproximar dos governos. Quando nós escolhemos o PCdoB, um dos motivos foi porque o PCdoB é um dos partidos da base da nossa presidente Dilma. E é um dos partidos que lhe dá mais sustentação. Então nós temos certeza que depois de eleitos, nós teremos uma facilidade danada para ter acesso ao governo federal. No domingo passado, nós tivemos o prazer de receber o secretário adjunto do Ministério dos Esportes, o senhor Watson Ribeiro. Não devia falar nem o senhor, é o jovem Watson Ribeiro, porque nessa semana ele fez 36 anos. E ele veio, que é vice-presidente do PCdoB Minas, veio trazer o seu abraço da nossa presidente, a Jô Moraes, que é amiga pessoal da presidente Dilma, companheira de luta na época da luta contra a ditadura. Então, quer dizer, nós temos certeza que nós vamos ter o apoio do governo federal. Arcos pode e precisa melhorar em várias áreas. Nós temos que buscar ver com tudo aquilo que nós estamos deixando esquecidos, como a nossa cultura. Hoje fazemos muitas festas, principalmente com artistas de fora. Tá. E hoje nós queremos o quê? Valorizar os artistas de nossa terra. Que os principais eventos da prefeitura possamos usar os artistas de Arcos. Hoje, todos nós sabemos que o sistema de sonorização da Casa de Cultura é péssimo. Por que que ninguém conserta esse sistema de som da Casa de Cultura? Por que que nós temos em Arcos excelentes professoras de dança? E por que que elas também não podem usar mais a Santa Casa, desculpe, a Casa de Cultura, de uma forma que elas também possam ter bolsas para pessoas, crianças carentes, meninas carentes, que talvez tenham o dom para a dança, mas talvez não tenham condições de pagar essa aula de dança. Então nós precisamos mudar a forma de pensar. Nós precisamos de parar de pensar que administrar uma cidade é só jogar asfalto em cima de paralelepípedo. Nós precisamos o quê? Investir no ser humano. Investir nos nossos artistas, investir nos nossos esportistas, que todos os clubes da cidade tenham um apoio integral e igualitário. Que o esporte nós possamos garimpar em Arcos aqueles esportistas que possam ser esportistas de alto rendimento, igualzinho nós temos o Cícero, lá do bairro São Vicente, que veio a transformar
num brilhante jogador de basquete, estudou numa universidade nos Estados Unidos. Por quê? Para jogar basquete, hoje joga na Austrália, e outras pessoas, outros esportistas de arcos também têm a mesma aptidão física para fazê-lo. Doutor Roberto, o tempo do senhor está esgotado, mas como a vice ainda não está presente, se você quiser usar o tempo dela, você pode usar mais 10 minutos, pode ficar à vontade. Muito obrigado, professor Vitório. Usaremos esse tempo, porque ainda nós temos muitíssimas ideias para passar para os nossos ouvintes ainda. Por exemplo, o nosso pessoal da zona rural. Eu acho simplesmente um absurdo e uma vergonha que Arcos ainda tenha problema com mata-burros. Numa cidade rica igual a nossa, apenas com pouco mais de 500 quilômetros quadrados de área, por uma cidade rica igual a nossa, é simplesmente uma vergonha que todos os moradores da zona rural não tenham um mata-burro. Eu fiz uma visita a uma fazenda aqui na região dos Davis, e que o dono da fazenda, eu falei, mas o senhor mora aqui há quantos anos? Ele falou, 40 anos. Falei, então tem 40 anos que o senhor abre essa tronqueira? Ele falou, tem 40 anos que eu abro essa tronqueira. E já pediu um mata-burro a algumas administrações. Mas talvez é porque seja difícil, né? Colocar um mata-burro numa localidade rural que tem 40 anos que ele abre ela, seja no sol, seja na chuva, seja de madrugada, seja no barro, seja na poeira. Eu acho que às vezes um mata-burro faz uma diferença danada na vida de uma pessoa. Então é isso que nós precisamos ver. Por que que Arcos não tem a mesma qualidade das estradas de Japaraíba e Pains? Qualquer pessoa que ande nas estradas rurais de Japaraíba e Pains, se ela dividir com Arcos por estrada rural, ela sabe a hora que ela entra em Arcos, porque a estrada piora muito. A nossa forma de pensar a política, nós teremos que colocar que as pessoas venham a pensar por que nós ainda estamos atrasados em certas coisas, por que nós ainda não conseguimos resolver. Eu tenho certeza que muitas das coisas que não foram resolvidas em Arcos, não foram resolvidas por falta de dinheiro, porque dinheiro nunca faltou para administrar Arcos. Nós temos hoje o nosso barracão do produtor rural, que tem o nome do nosso saudoso Vico. E o que acontece? Seu Vico Soares tem um nome lá, mas até hoje não se deu uma função a esse barracão. Afinal de contas, para que ele vai fazer? Servir. Então é extremamente importante que nós descobramos uma função para ele. Nós precisamos o quê? Fazer com que as coisas aconteçam de uma forma aonde vai haver retorno para todos nós. Nós precisamos parar de maquiar a cidade. Hoje, infelizmente, eu pude ver, porque nós estamos andando na cidade inteira, a cidade está abandonada, está desleixada, a cidade está muito suja. Qualquer pessoa pode ver que isso acontece. As folhas das palmeiras, das avenidas Governador Valadares, Magalhães Pinto, elas caem, mas pelo menos elas viram adubo, né? Porque elas não são retiradas. Então elas viram adubo para os jardins. Aí eu fico pensando por que às vezes não se cuida melhor da nossa cidade. Talvez seja por falta de amor, por falta de carinho, por falta de respeito com a nossa cidade e com o nosso povo. Nós queremos o quê? Que o arcoense seja extremamente bem tratado. Nós queremos o quê? Que
toda pessoa que procure a prefeitura tenha uma resposta. Por isso que nós estamos colocando, que nós queremos uma pessoa, um ouvidor, o tempo inteiro na prefeitura. Uma pessoa educada, elegante, que vai de bom humor, que vai estar ali junto com o prefeito para escutar as queixas de toda a população arcoense e, mais do que escutar as queixas, dar um retorno para tudo aquilo que for conversado, que tudo seja protocolado e dê um retorno a tudo. Nós estamos entrando na política e queremos ser prefeito de Arcos para assumirmos compromissos. Compromissos de olhar nos olhos das pessoas, igualzinho nós olhamos durante todo esse tempo que nós estamos em Arcos. Eu brinco pelas reuniões que nós fazemos, por onde nós passamos, que o quê? Que graças a Deus até hoje nós temos um bom nome em Arcos. E nós não estamos entrando na política para piorar esse nome. Não adianta querer prometer tudo para todo mundo, porque a pessoa não dá conta de cumprir. E depois a pessoa... E eu não quero ter que fugir de ninguém, nunca. Eu quero continuar andando com a cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas e conversando com as pessoas. Eu quero que as pessoas, eu quero que os arcoenses, os eleitores, tenham esperança numa Arcos melhor. Que eles tenham esperança numa Arcos administrada de uma forma totalmente diferente. Que eles tenham esperança de uma Arcos aonde todos nós sabemos o que é feito com o dinheiro. Uma transparência total. Conversar com as pessoas sempre. Buscar resolver as coisas de uma forma que ela fique resolvida. Não através de como nós tivemos um asfalto descendo o bairro Floresta, que durou uma chuva. Foi uma rua que foi aberta, foi asfaltada e ela durou uma chuva, porque o asfalto afundou. Nós queremos que o dinheiro de Arcos seja mais bem tratado. Nós queremos o quê? Respeito para com as pessoas, que as pessoas possam olhar nos olhos, olhar na prefeitura e saber que ali existem pessoas que preocupam realmente com elas. Nós temos mais inúmeras outras ideias que nós estamos colocando para Arcos de uma forma inteira e vamos responder a todas as perguntas que não foram colocadas. E gostaria de colocar que nós temos o nosso site www.drrobertoalves.com.br, que é onde temos todo o nosso plano de governo. Todas as 65 pontos principais que nós queremos trabalhar. Estamos buscar isso para as pessoas pessoalmente na nossa caminhada. Porque nós acreditamos que só existe uma forma de para você administrar bem algo. Você primeiro tem que conhecer, se você vai administrar uma cidade, você tem que conhecer a sua cidade bem. Não só a zona urbana, como a zona rural. Se você vai administrar uma cidade, você tem que conhecer os problemas das suas pessoas, os sofrimentos dessas pessoas. Se nós queremos administrar bem uma cidade, nós temos que ter amor para com essa cidade, amor para com essas pessoas, saber que todos nós temos dificuldades, saber que todos nós passamos por sofrimentos, e esse sofrimento, e essas dificuldades, e essa luta precisa ser enfrentada de uma forma diferente, com amor no coração, com fé, com vontade, com dignidade, com clareza, com transparência, com o coração aberto, com a consciência totalmente limpa e com a honestidade total. Porque o meu mestre sempre me ensinou um ditado que já vem há milhares de anos: o alheio chora o dono. E nós temos certeza que a honestidade é algo que precisa ser colocado, valorizado,
que a ética e a transparência são pilares para o crescimento desse país, que conversar com as pessoas, diminuir o seu sofrimento e resolver os seus problemas realmente, não de uma forma maquiada, é uma forma de mudar totalmente a administração do nosso município. Ô, doutor Roberto, o seu tempo esgotou. Agora você vai responder as perguntas feitas por telefone de nossos ouvintes. A nossa auxiliar aqui, a Angélica, vai fazer as perguntas para que o senhor responda. Pode ficar à vontade para responder, doutor Roberto. Ela vai fazer as perguntas que os ouvintes fez. Está pronta a nossa auxiliar Angélica? Pode fazer a pergunta da Angélica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vertical. Primeira pergunta. Messias, gostaria de saber do senhor se as autoridades têm uma meta da quantidade de vagões que saem da CSN, dos minérios. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Messias. Como eu disse a primeira vez, é a primeira vez que eu candidato. Então, quando você pergunta pelas autoridades, eu não posso responder por elas. Mas eu te fico imensamente grato, porque pela lembrança de quê? Que a gente tem que lembrar sempre de duas coisas. Primeiro, da quantidade de matéria-prima, da quantidade da riqueza natural de Arcos que é levada todo dia, seja dos vagões da CSN, seja por caminhões, seja do cal que é produzido pela Belocal, seja do cimento da Lafarge. E nós gostaríamos de ver com essas empresas, não só aqui, mas com as suas matrizes, seja elas em Belo Horizonte, Rio ou São Paulo, qual que é realmente a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental dessas grandes empresas. E o que, além dos impostos que elas deixam para a nossa cidade, será que nós não conseguimos, conversando com essas matrizes dessas empresas, sobre a sua responsabilidade social e sobre a responsabilidade ambiental, será que nós não conseguimos fazer com que elas invistam mais em Arcos? Eu vou citar um exemplo. A PUC, que foi um benefício enorme para Arcos, às vezes fica correndo o risco de sair de Arcos. E uma das coisas que o reitor da PUC Minas colocou é que um laboratório de engenharia da PUC, pelo nível de excelência dele, é muito caro. Será que quanto que custa esses laboratórios para termos um curso de engenharia na PUC em Arcos? Será 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Será que através de um convênio com a Belocal, com a Lafarge, com a CSN, que são multinacionais riquíssimas e que tem falta também de profissionais formados na área de engenharia, será que o quê? Através da sua responsabilidade social, será que um laboratório de engenharia, não é possível um convênio entre essas grandes empresas e a PUC Minas, para que nós tenhamos, que a gente primeiro, é extremamente importantíssimo manter a PUC aqui em Arcos, e também é extremamente importante que nós tenhamos um curso de engenharia e que essas grandes empresas possam nos ajudar mais. E em relação também à rede ferroviária, uma das coisas que todos os bairros que nós visitamos, que tem a rede como vizinha, é em relação à sujeira do entorno da rede, da linha férrea, que todo mundo fala que fica um jogo de empurra, que a rede fala que é responsabilidade da prefeitura, a prefeitura fala que é responsabilidade da rede. Então é simples, que se sente
a prefeitura e que se sente a rede para ver quem que é a responsabilidade da limpeza do entorno da linha férrea. E segundo, que a gente veja com a rede se não existe a possibilidade no futuro de tirar o pátio hoje, que ficou totalmente dentro da cidade, aqui vizinho aqui, entre os bairros de Lourdes, Cidade Nova, e do outro lado Otto Maia. Então nós precisamos o quê? Ter novas ideias para antigos problemas da cidade daqui de Arcos. Muito obrigado pela pergunta, Messias. Vamos fazer a outra aí, a nossa companheira Angélica. O Francisco do Santana do Lila pergunta para o senhor por que o senhor não tem nenhum candidato a vereador, seu partido. Se o senhor não achou nenhum cidadão digno. Não tem nada disso. Primeiro, eu acho todo cidadão digno. Porque eu acredito totalmente num Deus único, Deus Pai, que criou a todos nós. Se nós temos um Deus único, todos nós somos filhos dele. O problema, Francisco, é que, às vezes, disputar com os políticos tradicionais naquilo que eles são mais fortes é complicado. Eu fiquei 8 anos num partido, que era o PT, de 2003 a 2011. Só que em 2011 eu coloquei para a direção do PT, tanto a municipal quanto a estadual, que a minha intenção de candidatar a prefeito de Arcos, mas nem a direção municipal nem a estadual quis bancar a minha candidatura. Então, faltando 20 dias para fechar o prazo, eu fui para o PCdoB, que eu queria um partido, como eu disse, da base do governo Dilma. E o que acontece? Conversei com todos os presidentes de partido, conversei com o presidente do PSDB, conversei com o presidente do PP, conversei com o presidente do PSB, do DEM, do PDT, todos. Mas é muito difícil, às vezes, você entrar numa disputa onde você está lutando contra o candidato da prefeitura, que é o candidato à reeleição, e disputar também contra um candidato do governo do estado. Eles vão falar, de um lado está a prefeitura, do outro lado está o do estado, do outro está um jacaré lá de Pains, que é o Roberto Alves. Então, o que todos pensaram? Roberto Alves não vai ter chance. E hoje, nós temos certeza absoluta que todos estão surpresos com a nossa campanha, e todos os arcoenses sabem que nós temos a campanha mais bonita que Arcos já teve. Graças a Deus, nós estamos superando as expectativas de todos, estamos preparando novas surpresas para setembro, que vai ser o mês da virada. Angélica, você tem mais perguntas a fazer? Tem, o Francisco, essa foi a primeira. Agora tem a segunda pergunta dele. O que o senhor acha do número de vereadores em Formiga, que são 10? E daqui de Arcos, que tem menos população, é 13. O que você acha? Isso foi extremamente debatido, entendeu? Isso lá em Formiga foi colocado no último dia. Eu acho, sabe o que eu acho em relação a vereador? Primeiro, quem pudera mudar uma coisa. Porque no meu entender, num país igual ao nosso, a pessoa só poderia exercer o mesmo mandato 2 vezes. Se ele fosse muito bom, ele seria vereador 2 vezes. Se ele fosse muito bom, ele seria prefeito 2 vezes, deputado estadual, federal, já daria 7 mandatos de vereador presidente, já dá 56 anos. E eu vejo a política de uma forma diferente. Eu não vejo política como meio de vida. Eu acho que toda pessoa, para ser político, antes de ser político, ele tinha que ter uma outra profissão. Eu não vejo político como ganha-pão. E eu acho que os vereadores, eles têm que ser mais cobrados pela população, que vocês devem votar. Uma ideia, então, que eu vou dar para todos que vão votar nos vereadores e para os vereadores. Eu assumo aqui o compromisso, se eleito, não ter o salário de prefeito reajustado nos 4 anos.
E gostaria que todo candidato a vereador também assumisse isso. Ao invés de pensarmos nos números, que já está uma coisa consolidada, vamos assumir isso. Quais os candidatos a vereador que vão assumir que não vão ter seu salário reajustado durante 4 anos? Porque o candidato a prefeito e a vice-candidata Roberto Alves e Luciana já estão assumindo. Nós vamos ganhar e não vamos ter o reajuste do nosso salário dos 4 anos que estivermos em frente à prefeitura, da frente na prefeitura. E colocamos que vocês deveriam também votar nos vereadores que também assumirem esse compromisso. Muito obrigado. O Luiz do Sol Nascente gostaria de saber do senhor sobre aqueles lotes que foram doados no Sol Nascente para as pessoas que nem tinha precisão, diz ele aqui, que ele está falando. O que o senhor acha sobre esses lotes? Luiz, se você está prestando a nossa atenção no nosso programa desde o início, você percebeu que a nossa primeira ideia, nosso primeiro objetivo e plano de trabalho, transparência total. Para o quê? Para que não aconteça em Arcos o que aconteceu com o antigo Campo do Sol Nascente. Por que que todos nós, toda a população, não sabemos quem receberam esses lotes? Por que não foi publicado isso? Foi questionado tantas vezes por toda a imprensa. E como eu vejo a vida de uma forma diferente, e tenho certeza que se formos continuar administrando Arcos com essa mesma mentalidade vigente, nós vamos estar marcando passo e ficando parado, para se não dizer que nós estamos indo para trás, porque o mundo está indo para frente. Porque Arcos tem uma riqueza imensa, um potencial imenso, e Arcos está desperdiçando tanto a sua riqueza quanto o seu potencial. Então, no meu entender, isso é simplesmente uma vergonha, como diria o Boris Casoy. Tudo que é feito numa prefeitura tem que ser publicado. Tudo, principalmente as doações. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se eles não publicaram quem recebeu esses lotes, isso simplesmente vão fazer o quê? É uma boa coisa para vocês nortearem quem que vocês querem votar. Vocês querem continuar com coisas escondidas ou vocês querem continuar com a transparência total? Isso que eu vejo. Vocês podem saber o que vocês querem para os próximos 4 anos. Algo velado ou algo totalmente aberto para que todos ouçam, para que todos vejam e para todos tenham certeza aonde está indo o nosso suor. Por quê? Os nossos impostos vêm do trabalho. E o trabalho, todo trabalho, o que ele produz é o quê? Suor. Se vocês querem continuar vendo o seu suor em forma de foguete e em forma de doações sem saber para quem, ou se vocês querem uma saúde melhor, uma educação melhor e uma prefeitura com a transparência total. Roberto, a família Fagundes manda abraço pro senhor e manda falar que eles todos estão com o senhor nessa. Muito obrigado a toda a família Fagundes e a todas. Isso é uma coisa que nós escutamos muito, que famílias inteiras estão com a gente, comigo, com a Luciana, com a nossa equipe. E nós temos uma tranquilidade imensa em aceitar, em agradecer esse apoio, porque nós não queremos nada para nós mesmos, para a nossa vida pessoal. Nós queremos o quê? Que o dinheiro de Arcos, que a riqueza de Arcos, seja administrada de uma forma totalmente diferente de que ela está sendo administrada agora. Como eu disse, nós queremos moradias populares, casas de quem realmente precisa sendo reformadas. Mataburro, em 1 ano, nós vamos assumir o compromisso de resolver todo o problema de Mataburro nessa cidade, que é uma vergonha, até hoje a zona rural ainda tem problema de ter um Mataburro. Então nós agradecemos o apoio da família Fagundes e de todas as famílias que já
colocaram o seu apoio total e restrito às ideias e à pessoa dos 65. Doutor Roberto, a Ordina Rodrigues, da Vila Boa Vista, faz a seguinte pergunta para o senhor: que todos os prefeitos que passam pela prefeitura vai lá nos comícios, promete muitas coisas e não foi feito nada até hoje lá na rua dela, Emília Pereira, o nome da rua. E gostaria de saber o que o senhor acha disso, o que o senhor pode fazer? Não, entendi bem a pergunta, não entendi direito, foi o nome da pessoa. Ordina Rodrigues, da Vila Boa Vista. Emília Pereira, número? Essa é o número o nome da rua, o número ela não me falou, não. Ótimo. Dona Ordina Pereira Rodrigues, né, da rua Emília Pereira. Outra coisa que nós falamos, nós estamos assumindo já o compromisso de a cada 6 meses visitarmos todos os bairros, todas as lideranças e toda a comunidade. Por quê? Para não deixar as pessoas com medo, porque nós trabalhamos com a esperança, com a fé, com a vontade, não com o medo de acontecer com a gente. O que acontece com todos os políticos tradicionais, todos eu não digo, mas com boa parte deles, que é aparecer só de 4 em 4 anos, porque eles vêm, prometem de um a tudo, cumprem alguma coisa e depois, na maior cara de pau do mundo, chega lá com as mesmas promessas de novo. Uma vez eu escutei lá em Pains de um prefeito que estava indo para a 3ª tentativa, já tinha sido candidato de prefeito 2 vezes e estava indo para a reeleição. E ele chegou na casa de uma pessoa prometendo uma casa de novo. Aí ele virou para ele e falou: ó, é bom que eu vou vender aqui as 2 casas que você já me prometeu na outra, eu vendo as 2 para ficar com essa agora. Quer dizer, não se cumpriu nada. Para não acontecer isso com a gente, que como eu falei, eu tenho um nome bom até hoje em Arcos e não vou entrar nessa para piorar meu nome, é que nós estamos assumindo o compromisso de buscar as pessoas, parar de maquiar a cidade e fazer uma revolução na forma de administrar Arcos. Nós queremos fazer com que as coisas sejam resolvidas de uma forma real e verdadeira, não de uma forma onde que as pessoas se sintam enroladas, enganadas e menosprezadas. Doutor Roberto Alves, aqui quem ligou pra gente foi a Terezinha, lá da Santa Casa, e tá perguntando pro senhor quais são suas intenções diante da situação em que se encontra a Santa Casa. E também tá dizendo aqui que o senhor é o médico querido lá da Santa Casa, a Terezinha. Boa tarde, Tiago, a quem eu não já tinha cumprimentado antes. Boa tarde a Terezinha Damasceno e a todos que estão de trabalho lá na nossa querida Santa Casa. Todos os funcionários e, posso dizer, todos os arcoenses sabem que eu tenho um amor intenso e imenso pela Santa Casa. Eu tenho como uma das missões da minha vida melhorar cada vez mais a Santa Casa, seja como pessoa, seja como médico, seja como futuro prefeito de Arcos. Eu tenho certeza que a melhora da saúde de Arcos passa por uma melhora intensa e importante da Santa Casa. Que a Santa Casa seja valorizada, que a Santa Casa tenha realmente investimentos de uma forma importante. Que a Santa Casa precisa de um novo bloco cirúrgico, mas um bloco cirúrgico novo, não só com as 2 salas que tem. Nós temos que pensar a Santa Casa como um local que aonde nós possamos melhorá-la tanto que a gente consiga pelo menos mais 10 ou 15 médicos para o seu corpo clínico, mais ortopedistas, mais cirurgiões gerais, mais clínicos, pneumologista, endocrinologista. Nós precisamos o quê? De investimentos, que a gente possa transformar a Santa Casa num local onde as pessoas sejam muito mais bem atendidas e que os médicos trabalhem com muito mais tranquilidade, porque hoje, infelizmente, nós ainda temos dificuldades para trabalhar.
E hoje, infelizmente, também os novos médicos que se formam, eles não são muito chegados em hospital. Durante muito tempo foi fechado realmente a entrada de novos médicos na Santa Casa. Há uns 20 anos atrás eu mesmo fui exemplo disso. Eu não fui aceito na Santa Casa, eu fui imposto. Nos últimos 10 anos, nós escancaramos a porta da Santa Casa e rezamos para que outros médicos apareçam e venham nos ajudar. Porque hoje nós somos poucos dentro da Santa Casa. Então nós queremos o quê? Uma melhoria cada vez mais, uma capacitação cada vez maior dos funcionários da Santa Casa, uma melhoria nas suas instalações físicas, uma melhoria importante em todo o material técnico que seja preciso na Santa Casa, para dar a melhor qualidade de atendimento a todos que dela precisam. Graças a Deus, se outro dia eu estava fazendo a conta, eu já internei, já estiveram sob os meus cuidados nesses 20 anos, mais de 10 mil pacientes. É muita coisa. Já foram aproximadamente mais de 1000 noites dormidas na Santa Casa. E podem ter certeza, o meu amor pela Santa Casa é irrestrito e incondicional. E eu tenho certeza absoluta que um dia a Santa Casa vai se tornar um exemplo de hospital e um dos melhores hospitais da região. E eu tenho certeza disso e vamos conseguir isto. A Cátia Ribeiro pergunta para o senhor qual que é a proposta que o senhor faz para o Hospital São José. Primeiro, Cátia, não é um hospital. Ele pode ser no papel, porque ele tem um alvará falando que é um hospital. Só que ele é um hospital no papel, mas no sentido real da coisa, ele não funciona como um hospital. Ele é um pronto-socorro. E o que eu tenho certeza que o nosso pronto-socorro de Arcos, ele tem que ser melhorado cada vez mais. A estrutura física dele é boa. E não é de hoje não, né? Tanto que ele já foi chamado Hospital de Otorrinolaringologia Ruth Cardoso. Então, essa estrutura, ela já é boa de longo tempo. Foi a nossa querida e saudosa Dona Hilda, junto com o Dr. Maurício de Andrade, que conquistaram isso para Arcos na sua última administração, entre 97 e 2000. Então, hoje, lá deve continuar o pronto-socorro, mas que nós tenhamos mais médicos, mais aparelhagem de imediato. Eu não concordo com o mamógrafo que tem lá que lá funciona hoje. Se me perguntarem, ele é bom ou ruim? Eu vou falar só uma coisa para todas as ouvintes que estão me escutando. Se fosse familiar minha, eu falaria, não faça, faça em outro lugar. Agora, se ele é bom ou ruim, eu não vou entrar em consideração. Eu só vou falar que eu não confio no resultado. Então não adianta a gente fazer uma coisa em que não vai resolver realmente. Nós precisamos, se nós fazer as coisas só para falar que tem, não ajuda. Eu não confio no exame. Se fosse familiar meu, eu falo, vai para outro lugar fazer. E outra coisa, é importante que nós tenhamos no mínimo 2 médicos atendendo no pronto-socorro municipal. A parte de enfermagem é excelente, tanto as enfermeiras formadas, como também os técnicos de enfermagem. O laboratório é muito bom, o ultrassom é muito bom, mas nós precisamos primeiro descobrir aonde que está a aparelhagem de fisioterapia que já foi comprada há muito tempo e que está dentro de alguma sala aí, ou lá no Hospital de Otorrino ou na Fumusa. Eu acho que não só os ratos devem se utilizar desse material de fisioterapia, mas toda a população, e nós vamos construir um centro de fisioterapia que vai funcionar das 7 da manhã às 9 da noite. E com certeza reduziremos muito a fila de espera no pronto-socorro municipal. Doutor Roberto Alves, quem ligou pra gente agora foi o Sebastião Honório Moreira. Tá falando que o senhor vai ser um ótimo prefeito para a nossa cidade, gosta demais do senhor, que o senhor tá falando só coisas boas. E também a Vera Lúcia tá dando os parabéns pelo programa de hoje, que o senhor tá se saindo muito bem, lá do bairro São Vicente. E também
doutor Roberto Alves. Quem ligou pra gente aqui foi o Rodrigo Guimarães, lá da comunidade de Barreiro. Primeiro, ele elogia o comentário feito sobre a falta de limpeza da cidade, que o senhor comentou aí. Segundo comentário, sobre as estradas precárias em nossa cidade, que também o senhor se saiu muito bem falando aí. E pergunta, quais são as possibilidades de uma implantação nos PSFs da assistência de fisioterapia? Tem isso no plano do senhor? O senhor está pensando em trazer essa assistência de fisioterapia para os PSFs? Ou o senhor acha que não? Tiago, eu já dei uma palhinha, falei um pouco sobre isso. E vou te colocar uma coisa, como eu vejo o PSF. O PSF não pode ser só atendimento médico. Ele tem que se tornar um atendimento multidisciplinar. Ele tem que se tornar uma policlínica. Por que todo PSF não ter uma sala, principalmente os mais isolados do centro de fisioterapia que faremos, não ter uma sala para prestar atendimento fisioterápico? Por que não ter uma sala com uma psicóloga no mínimo 20 horas por semana? Por que não termos um consultório odontológico em todos os PSFs? Dinheiro para isso o Arcos tem. Eu vou reiteradamente falar isso. Ainda gostaria de deixar claro para muitas pessoas que talvez não entendam o tamanho da riqueza de Arcos, que ela vai aumentar muito, porque os impostos da fábrica de clinker, da CSN, que já está funcionando há bem tempo, ainda não estão caindo nos cofres da prefeitura. Se Arcos já é rico e a hora que esses impostos começarem a cair, sem dúvida nenhuma, a riqueza da prefeitura aumentará muito. E sem dúvida nenhuma, nós precisamos de fisioterapia, psicólogo, dentista nos PSFs, fonoaudiólogo, assistente social. Nós passamos, mas você está querendo transformar o Arcos numa cidade tipo Europa? Não, a Europa está quebrada. Eu estou querendo transformar Arcos numa cidade tipo Estados Unidos, tipo americana, que riqueza para isso, tanto financeira quanto de pessoas com boas ideias, nós temos. Ok, chegou bem. Alô? Pode falar. Doutor Roberto Alves? Sim. Eu estou ouvindo o senhor falar, eu quero fazer um comentário, porque hoje estou fazendo 6 meses que eu quebrei meu braço, fui muito bem atendida por doutor Luiz Henrique, no pronto atendimento, só que depois eu teria de fazer uma cirurgia no braço, eu corri atrás do prefeito, de um punhado de gente para me fazer a cirurgia. Me falaram que o hospital otorrino há 4 meses atrás ia começar a fazer a cirurgia de braço, de joelho, mas até hoje me falaram que a assistente, a secretária de saúde, ia providenciar a cirurgia rapidinho. Nosso hospital otorrino é um excelente hospital, poderia estar fazendo cirurgia hoje no hospital. Eu, como o hospital de Iguatama, um hospital simples, eu fiz uma cirurgia de braço lá, fui muito bem atendida. Arcos poderia estar aí hoje fazendo uma cirurgia de braço, de joelho. Nós estamos saindo daqui para fazer uma cirurgia na Iguatama. E o prefeito prometeu fazer a área de saúde para nós. Até quando o doutor Zé Ovidio era um bom secretário da saúde, a saúde foi bem. Mas depois que o doutor Zé Ovidio saiu da secretária da saúde, a saúde em Arcos realmente parou. Então eu acho que se o senhor ganhar, eu acho que o senhor deveria olhar muito para o hospital otorrino, porque o hospital otorrino eu acho que tem muita condição de atender a população de Arcos. Até falar que o atendimento lá não é bom, a gente é chegado lá, a gente é bem atendido, o pessoal lá atende a gente super bem, só lá falta mais médico, mais condição para o hospital ir para frente. Eu queria que se o senhor ganhar, só desse uma olhadinha para o hospital otorrino. Uma boa tarde. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado, concordo plenamente. E, mais uma vez, reiteradamente, vou falar por que a senhora foi sair
de Arcos para operar no hospital de Iguatama. E provavelmente deve ter operado com um médico filho da cidade de Arcos. Certamente a senhora operou com um ortopedista filho daqui de Arcos. E por que que isso não é feito aqui? Única e exclusivamente porque a atual administração não acha isso importante. Eles dão valor a outras coisas que nós não temos certeza que têm que serem mudadas. E sem dúvida nenhuma, o pronto-socorro municipal vai ter nosso apoio total, como a Santa Casa vai ter o nosso apoio total, e os PSFs. Condições de nós transformarmos totalmente a saúde de Arcos, nós temos. E sem falsa modéstia, senão eu não estaria tentando ser prefeito de Arcos. Ninguém entende mais da saúde de Arcos do que eu, e ninguém melhor para melhorar essa saúde de Arcos do que Roberto Alves da Silva. Ô, doutor Roberto Alves, eu vou pedir para que os nossos ouvintes sejam objetivos nas perguntas, porque senão tira a chance de outras pessoas perguntarem, não é isto? Fazer a pergunta rápida, não é isto? Doutor. Oi. Agora é o Pisca que quer falar com o senhor. À vontade, Pisca. Oi, eu quero cumprimentar o doutor Roberto, nosso candidato a prefeito, que eu acho que foi surpreendeu nas campanhas dele. Está surpreendente, lá vai crescendo muito, que eu acredito que até que ele vai disputar o primeiro e o segundo lugar nessa política, nessa campanha da agora. Eu queria perguntar para o doutor Roberto, qual que o senhor tem, o plano do senhor para que a BR-354 foi colocado o sinal? É uma coisa que empanelhou, mas não resolveu. Todo mundo sabe disso. A fila ali é imensa. E, então eu queria ver a opinião do senhor sobre a BR-354 e também de uma coisa que a gente perdeu aqui muitos anos, desde que o Plato fez a promulta com a Transcalp, aquele terreno, nós estamos sem aeroporto aqui em Arcos, que eu acho que precisava muito. Porque o senhor pode observar que no aeroporto da Formiga, que nem aeroporto não é, lá rasparam lá e colocaram um cascalho lá. A maioria dos aviões são todos de Arcos. O que o senhor tem a me dizer sobre a reconstrução da BR-354 e do aeroporto aqui em Arcos? Muito obrigado pela pergunta, Guilherme, o Pisca. E gostaríamos de colocar, primeiro, gostaria de cumprimentar a administração atual por ter colocado os semáforos na BR-354, porque o problema existia e outras administrações sabiam que um problema existia e não fizeram, não tem nada para resolvê-lo. A atual administração tentou algo e realmente melhorou o trânsito na BR-354. Pisca, sem dúvida nenhuma, o ideal seria o quê? Que nós conseguíssemos fazer um anel rodoviário aqui em Arcos. Mas você que é um empresário bem-sucedido, sabe que isso é uma obra muito cara. E o quê? Essa obra, ela não é uma obra só para o governo municipal. Eu posso dizer até que ela é uma obra tanto para investimento do governo estadual e do governo federal. Agora, eu tenho certeza o quê? Que a pessoa só aqui, sem planejamento estratégico, nós nunca vamos conseguir melhorar isso. Como eu vejo isso? Nós temos que fazer um plano aonde fazemos um projeto bem feito, com engenharia de tráfego, com pessoas que vão saber calcular o custo desse projeto, e a partir do momento que nós tivermos um projeto para um anel rodoviário bem feito, que vai resolver o problema de tráfego da cidade de Arcos, nós temos que buscar o quê? O recurso para isso, seja no Ministério dos Transportes, seja no Ministério das Cidades. Sem dúvida nenhuma, isso precisa ser olhado, porque é uma das coisas que realmente dificulta. Agora, sem planejamento estratégico, sem projetos sérios, responsáveis, com competência técnica, aonde nós possamos chegar em qualquer ministério, lá em Brasília, em qualquer secretaria em Belo Horizonte, nós temos certeza que a hora que eles chegarem ver os nossos projetos, fala, esse povo é sério, esse povo aqui, eles não estão aqui para brincar, eles têm...
Ok, eles têm realmente, estão sabendo o que eles estão fazendo. E com as nossas condições de amizade, do PCdoB, com a Jô Moraes, com a Dilma, e nossa amizade com também vice-governador Alberto Pinto Coelho, tio do meu amigo fraterno André Aparecido de Oliveira, nós temos certeza que a Arcos estará muito bem servida, tanto no governo estadual quanto no governo federal. Doutor Roberto Alves, agora o Tarcísio, lá do bairro Santa Efigênia. Pode falar, Tarcísio. Eu queria saber, doutor Roberto Alves, porque a entrada da cidade é um lixo, entendeu? A primeira aqui na PUC, aqui, começa na primeira oficina, que hoje as microempresas hoje é que comandam o Brasil hoje. Entendeu? Começa dali, o lixeiro, o caminhão do lixo passa ali na porta, não cata um lixo, não cata um nada. Pode estar dentro do saco, dentro de lata, dentro de qualquer coisa, ele não pega. Entendeu? Chegaram até botar fogo agora há poucos dias, agora lá no lixo, lá de noite lá, quase que queimou o bar da dona Jane, entendeu? E eles não catam o lixo. Se a gente quiser, a gente tem que comprar ou a caçamba, o cara vir buscar, entendeu? Ou então alugar a caçamba da prefeitura, para poder pôr lá, botar lá para tirar o lixo da cidade. O que vai fazer com isso? Tarcísio, muito obrigado pela pergunta, muito bem lembrado. Como eu falei aqui, infelizmente a cidade está muito desleixada e suja como um todo. Como eu falei, eu não sei se é por falta de conhecimento ou por falta de amor, carinho e respeito com a cidade e com a população. A primeira coisa que eu acho que a gente deva fazer quando assumir Arcos é fazer uma faxina geral. Hoje tem muitos lotes sujos, tem muita sujeira. O lixo hoje, como que um dos outros grandes problemas, como eu falei, um dos grandes problemas que o Brasil vai enfrentar no futuro é a dependência química, outro é o lixo. Nós precisamos reativar primeiro o aterro sanitário, que infelizmente a Arcos perdeu a licença de funcionamento do aterro sanitário, perdeu o ICM por isso, e o aterro sanitário hoje está voltando a ser um lixão. Então, isso é porque falta de zelo, falta de planejamento, falta de querer fazer as coisas com seriedade. Arcos precisa passar por uma faxina geral, do centro da cidade aos bairros mais afastados, sem dúvida nenhuma. O pessoal da Avenida Laura Andrade fala que nas outras administrações a Laura Andrade tinha uma limpeza totalmente diferente. E hoje ela está uma sujeira só. Se você olhar no pessoal da Laura Andrade, principalmente nas indústrias, nas fábricas de costura que tem lá, você pode olhar e ver se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Se não mudou, se não piorou demais a limpeza da Laura Andrade, e se hoje a sujeira e a poluição é muito maior. Eu acho que nós precisamos tratar a cidade com dignidade, com honra, que todos os arcoenses sejam muito mais bem tratados, que a cidade seja limpa e que seja uma cidade que todos nós tenhamos orgulho de se morar. Não essa sujeira que está atualmente. Que coloque a quantidade de caçamba que seja preciso, que se coloque a quantidade de pessoa que seja para limpar a cidade. Agora, eu acho que um dos grandes problemas da cidade, que a limpeza dela é terceirizada, que o serviço não é feito, mas provavelmente as empreiteiras recebem o pagamento. Doutor Roberto, nós temos mais um ouvinte no ar, e o ouvinte que está no telefone no ar, ele tem prioridade, porque a gente está falando de celular, não é isso? Alô, Hernando, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Hernando. Hernando Açougue, já teve a oportunidade de conhecer na comunidade do Barreiro. Até agora, a melhor proposta que eu estou vendo de governo é a sua, sem ataques, sem bobajadas, sem usar governo federal, sem usar palavra de baixo calão. Eu só, infelizmente, eu vou ter que te perguntar uma coisa. Fica à vontade, uai. Você pode me perguntar qualquer coisa. O senhor está atacando só o governo atual. Os outros governos, além de ter feito a mesma coisa, nem educação tinha, nem recebia os outros. O que está acontecendo? O que você pode me dizer sobre isso? Ô Hernani, uma coisa que você talvez não tenha percebido, que uma coisa que eu fiz foi elogiar o governo atual por ter colocado semáforos lá na BR-354,
na tentativa de melhorar o tráfego lá. E eu ainda falei ainda que os outros governos não fizeram isso, entendeu? Então, você me perdoa, eu continuo com a mesma palavra, com a minha opinião. É um dos melhores projetos, é o seu, entendeu? Então, você me desculpa aí que eu não estava a par aí da coisa. Ok, muito obrigado e um abraço fraterno, Hernani. Alô, pra você também, obrigado. Doutor Roberto Alves, o Avelino da Ilha e também a dona Maria Tereza manda um grande abraço para o senhor e eles estão dizendo que estão nessa jornada aí com o senhor, viu? Quer o senhor como prefeito da cidade. E também eu estou aqui na linha com o Paulo lá do bairro Calcita, que quer dar uma palavrinha com o senhor. Muito obrigado aos meus queridos Avelino e a dona Tereza e a todos lá da minha querida ilha. Alô, Paulo, pode falar. Professor Vitório, boa tarde, doutor Roberto e todos que estão aí na bancada. É o seguinte, eu gostaria de que o doutor Roberto fizesse a sua colocação, do conhecimento de toda a população de Arcos, que os 3 bairros de cada rodovia, Calcita, Santa Efigênia e Nossa Senhora Aparecida, foi esquecido nessa atual administração. Esquecida, eu vou explicar. Lá na vila, se você for lá todos os dias, você vê um funcionário exclusivo da prefeitura lá o dia todo, na Praça da Vila, aos redores ali. Aqui, o prefeito diz que colocou uma borra de café aqui, mas não foi porque da vontade dele, não. Aqui foi a pedido do Ministério Público, a pedido da doutora Gislane, que eu entrei pedindo a sinalização do bairro aqui por causa das crianças da escola. Então isso aqui, ele tinha o Otto Maia e tinha o São Judas para fazer. Ele fez aqui. Então, quer dizer, se ele falar que fez aqui para beneficiar os moradores daqui, ele está mentindo. Eu tenho documento, quem mandou fazer aqui foi a doutora Gislane, a promotora que não se encontra mais em Arcos. E é o seguinte, aqui o pessoal está lutando com dificuldade, os católicos, adquirir um terreno aqui para fazer a igreja católica. E todos nós sabemos que nós temos uma grande área espetacular no Nossa Senhora Aparecida, que passou pela Câmara dos Vereadores, aprovado pelos vereadores, um projeto de lei, que desmembrou isso aqui, e agora, na reta política, o prefeito veio aqui e doou 18 lotes aqui. Então, quer dizer, veja bem o descaso com nós aqui. A igreja lutando para construir uma igreja aqui, para os 3 bairros, e os vereadores e os prefeitos vêm cá e fez doação do lote na área institucional. A área institucional não poderia isso. Você tá entendendo? Quer dizer, é um descaso com os 3 bairros do lado daqui. Se você andar aqui, é até perigoso o tanto de lixo, material de construção nos passeios, ao redor da escola tá crítico. Até perigoso a criança sumir de tão grande que está o mato ao redor do passeio da escola. Eu queria que você fizesse a colocação a respeito disso, principalmente a respeito do lote da área institucional que é destinada à igreja e foi desmembrado e doado lote. Tá ok? Muito obrigado. Já acabou. Ô Paulo, muito obrigado pelas perguntas e pelas colocações. Gostaria de mandar um abraço ao pessoal. Nós visitamos pessoalmente, casa por casa, do bairro Nossa Senhora Aparecida, do bairro Santa Efigênia. Fizemos o nosso 6º encontrão, quarta-feira, lá. Foi um sucesso total. E, por exemplo, aí não tem uma sede de um conselho municipal, de um centro comunitário, quero dizer. Será que a prefeitura não poderia ter ajudado nisso? Será que a prefeitura só consegue ajudar dando lotes para pessoas que ficam sem saber quem recebeu? Nós queremos o quê? Transparência. E nós queremos o quê? Que todos os bairros tenham o seu centro comunitário, que aqueles bairros que mais precisam tenham uma creche. Na região do Olaria hoje são 5 bairros: Nova Morada 2, Nova Morada 1, Alvorada, Olaria e agora o Buritis. Lá nós não temos creche e temos inúmeras mães que trabalham e não. Lá também nós não temos
O PSF, dos 3 primeiros montados em Arcos, é o lá do Olaria. E até hoje aluga-se a sede, não tem uma sede própria. Lá nós temos hoje, no Olaria também, nós não temos o centro, a sede do centro comunitário. E lá no Olaria aconteceu uma coisa interessante. Eles estão gramando o campo, que vai ficar muito bom, se eu não me engano, o campo do Alvorada. Mas só que ao lado, no fundo do campo do Alvorada, tem uma rua que só se passa a pé. A minha dúvida se passa carro de boi e trator. De tamanho zelo, ou desleixo. E você pode ir lá, conferir o que eu estou falando e ver que tem mais de um ano que essa rua está dessa forma. Começaram o calçamento e não terminaram. Hoje não se passa carro. Que é o que eu estou te falando. A pé a gente passa. Trator e carro de boi, eu tenho minhas dúvidas. Outra coisa que a gente pode melhorar aí no seu bairro, Paulo, o PSF aí, a sede, ela é muito pequena. Mas o que que tem? Ela tem a sede pequena, mas o lote é grande. Sem dúvida nenhuma, construiremos aí um consultório para dentista, uma sala para fisioterapia e um consultório para psicólogo, para que nós possamos, sem dar uma melhor assistência, uma assistência muito melhor nesses 3 bairros que merecem todo o apoio e respeito da prefeitura, como qualquer centro de cidade. Nós temos que tratar os bairros como centro da cidade, não tratar um bairro melhor do que os outros, porque às vezes nós temos alguma ligação maior. Vamos tratar todos igualmente. Doutor Roberto, temos mais um ouvinte no ar. Pode falar, ô Juliano, pode falar. Beto, é a Juliana Miranda. Ô Juju, e o menininho? Tá tudo jóia, graças a Deus. Tô te ligando pra colocar pra você nossa satisfação, o nosso prazer de todos aqui de casa em poder ouvir tantas colocações inteligentes, sábias, com grande sabedoria para uma cidade que merece uma pessoa, um administrador no seu perfil e na sua capacidade. A gente está muito feliz e torcendo muito para você. Como eu já te disse, a sua capacidade, você mesmo ia surpreender diante da sua campanha. E agora, a cada dia, a gente está mais confiante e acreditando que vai ser do jeito que você imaginava e que você está esperando que seja. Ju, muito obrigado. Você sabe o amor e o carinho que eu tenho por você, que nós pudemos trabalhar durante 5 anos, e você sabe que eu te tenho em mais alta conta, sei da sua competência, sei da sua capacidade, sou muito grato pelo tempo que você me ajudou como minha secretária, sou muito grato por tudo aquilo que você já fez por mim, e a nossa amizade é muito grande, tanto com você, com suas irmãs, quanto sua mãe, Dona Isabel, quanto seu pai, com todos, seu Benedito, com todas as pessoas, e graças a Deus temos um apoio grande, tanto da família dos Miranda, quanto também temos um apoio razoável da família dos Cardoso. Muito obrigado a esse apoio que vocês nos estão oferecendo. Doutor Roberto Alves, a gente agradece aí todo mundo que está ligando, todas as perguntas são pertinentes, mas a gente pede a objetividade na pergunta, mais rápido, para que seja proposta aqui mais dinâmica, né, no programa. Então agora a gente vai falar com a Adriana, lá do Sol Nascente. Alô, Adriana, pode falar. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria dar parabéns ao doutor Roberto Alves aí pela condução do programa. E eu, na condição de professor, e já ouvi no início falar da importância da educação em Arcos, eu gostaria de saber, assim, brevemente, as propostas deles para nós da educação. Muito obrigada. Adriana, boa tarde. O que nós colocamos? Nós já citamos algumas coisas, provavelmente pela voz deve ser a Adriana Pedroso, concorda ou não? É a Adriana Pedroso, a quem eu tratei de seu irmão Maurício durante muito tempo,
Como eu vejo a educação? Implantar o sistema de educação integral em todas as escolas do município. Desculpe, em todas as escolas municipais, né? Porque não existe uma forma de melhorar a vida das pessoas não sendo pela educação. E hoje a educação é um desafio extremamente importante e um grande desafio, porque toda a educação ela é baseada... Qual que é o principal pilar da educação? Chama-se professor. E antigamente o professor era valorizado e hoje, infelizmente, ele não é valorizado. Aqui eu estou ao lado de dois ilustres ex-professores, que já estão, se eu não me engano, os dois aposentados, como aqui também o não menos ilustre professor Julian, quem dera se ele estivesse aqui ao nosso lado. Eles sabem quanto foi desvalorizado o professor. A primeira coisa, nós temos que conseguir valorizar mais os nossos professores. Como eu disse, uma escola de tempo integral, colocar tecnologia nas escolas, porque as crianças hoje elas têm uma ligação com a informática, com a tecnologia muito grande. Nós temos, por exemplo, para colocar 3 a 4 lousas digitais em 3 ou 4 salas com lousa digital em cada escola municipal, é muito mais barato do que ficou o lajão na Avenida Sanitária 2, feito em 2009. Se ao invés de termos colocado o lajão em 2009, tivéssemos colocado 3 a 4 salas nas escolas municipais, com certeza teria mudado a vida dos nossos alunos. Temos que ter mais, ampliar e melhorar as escolas de educação infantil, as nossas creches. Temos que fortalecer a oferta do ensino profissionalizante. Hoje nós temos Sebrae, Senai, mas nós temos que criar outras coisas. Temos que manter a PUC de toda forma aqui em Arcos, que seja através de buscar ajuda das grandes empresas, através da responsabilidade social que elas têm que ter para com o nosso município, que seja através de sistema de bolsas da Prefeitura de Arcos e das prefeituras da região. Nós temos que fazer com que a PUC, além de ficar aqui em Arcos, traga novos cursos, principalmente na área da engenharia, que Arcos tem como forte a mineração. Então nós precisamos ter isso. Mas sem dúvida nenhuma, uma escola de tempo integral, com capacitar cada vez mais os professores, e a partir do momento que você capacita, dá condições de trabalho, coloca tecnologia nas escolas e o professor te dá retorno, você tem que remunerá-los dignamente, de uma forma muito melhor. Isso, sem dúvida, vai ser, apesar de médico, a minha grande paixão não é a saúde, e sim a educação. Tá certo. Doutor Roberto Alves, aqui ó, primeiramente o Márcio Vieira, lá do bairro Brasília, parabeniza o senhor e tá dizendo aqui ó, que toda a família Vieira está com você aí nessa campanha de 2012. Muito obrigado, Marcinho. Sem dúvida nenhuma, não tem um dia que eu passo lá na rua, do nosso saudoso seu Fiote, a dona Silvia, e que eu não lembre deles e não peça por eles, porque foi um ano de grande aprendizado. Nesse ano de fevereiro de 2011 a agora março de 2012, eu pude ter uma amizade muito grande com o seu Fiote, mas a dona Silvia, e uma amizade, digamos, pode dizer, de confessionário. Falei muitas coisas com ele que às vezes não falaria com outras pessoas, e sei que o seu Fiote, principalmente, abriu muito seu coração e pudemos ter uma experiência de vida muito grande e a qual eu vou levar para sempre na minha vida, como um dos grandes amigos que eu tive. Doutor Roberto Alves, aqui também a gente está no telefone com a Camila no centro. Pode falar, Camila. Boa tarde, doutor Roberto. Eu queria saber a opinião do senhor sobre a atual campanha do atual candidato, do atual prefeito da cidade, que ele está usando obras do governo federal,
como se fosse obra dele. Por exemplo, o Pró-Infância das escolas municipais, o uniforme escolar, material didático, material escolar dos alunos das escolas municipais, e também sobre a agência do INSS, que todo mundo tem conhecimento que é uma obra do governo federal e que ele usa como se fosse obra do atual mandato dele, da prefeitura dele, né, do mandato dele, e a gente sabe que não é. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, em relação também à escola, uma das melhores de Minas, que tem em Pains, e por que Pains, sendo uma cidade tão menor que Arcos, com certeza tendo uma verba bem menor, tem uma escola muito melhor do que em Arcos, que tem total condição e capacidade de ter escolas tão boas quanto as de lá. Provavelmente pelo condutor das prefeituras, a essa variação. O Ronaldo, prefeito de Pains, meu amigo, e não vou mentir, uma das pessoas que me inspira e que me ajuda muito nessa campanha, ele já recebeu vários prêmios a nível estadual e a nível nacional. E no encontro da Associação Mineira de Municípios em Belo Horizonte, ele recebeu recentemente um plano de planejamento sustentável, como também recebeu também da criança desenvolvimento de merenda escolar em 6 no Brasil inteiro. Mas lá também na Associação de Mineira de Municípios, um prefeito chegou para mim e falou: você é de Arcos, né? A terra do foguete. Falei, pensei comigo, antigamente a terra do foguete era Santo Antônio do Monte, Arcos hoje virou chacota. Em relação a certas coisas, todos os arcoenses sabem que foi a administração anterior do senhor Plácido Ribeiro Vaz que conseguiu a agência do INSS para Arcos. Então, quer dizer, isso são muitas coisas que são colocadas de uma forma não verdadeira, de uma forma falsa. Nós queremos o quê? Modificar totalmente a forma, não só de fazer política em Arcos, como fazer candidatura, tanto que a nossa candidatura, nós não falamos das pessoas, nós o quê? Nós apontamos erros, tanto de administrações passadas, como falamos que essa atual administração, nós elogiamos porque eles colocaram o semáforo na BR-354, escrito de uma forma, também criticamos os outros porque nunca pensaram em fazer nada por aquele problema. Por que um problema se torna velho? É simples, porque eles ficam sempre tentando resolver com as mesmas e surradas fórmulas de tentar resolver um problema. Nós precisamos de novas fórmulas de resolver os problemas daqui de Arcos, porque se as fórmulas antigas de resolver tivessem dado certo, o problema não tinha ficado velho. E hoje essa forma de fazer campanha também é muito complicada, porque nós tivemos atualmente, nesses últimos dias, uma pesquisa colocada para todos. Mas o que acontece? Na eleição de 2000, nós tivemos também uma pesquisa colocada à população que foi errônea, que deu os dados totalmente errados em relação ao real do dia da eleição. Em 2004 também nós tivemos uma pesquisa publicada que foi totalmente errada em relação no dia da eleição. Em 2008 também tivemos uma pesquisa publicada que os números foram totalmente no dia da eleição. Talvez as pessoas que fazem política de Arcos, eles têm que melhorar a forma de contratar instituto de pesquisas, porque eles erram e continuam contratando instituto de pesquisas que continuam errando. E em relação à pesquisa, podem ter certeza que nós publicaremos uma que será a verdadeira, a legítima, e que será uma pesquisa que alavancará a grande virada que Arcos vai ver no mês de setembro. Ô, doutor Roberto, nós temos mais um ouvinte no ar e vai ser o último telefonema que nós vamos receber, porque o tempo está esgotado. O professor Fernando quer fazer algumas observações também. Claro. Nós vamos atender o ouvinte aqui e vamos encerrar o programa, não é isso? Alô? Pode falar. São Roberto? Pode falar. Aqui, primeiramente, quero te dar os parabéns pelas respostas, né? São objetivas e diretas. E, em segundo lugar, eu estou querendo te perguntar, se você esteve aqui no meu bairro, no bairro Gameleiras,
O que você tem para nós para falar sobre aquele, o famoso pinicão, né, lá do Bar Gameleiro? O que você tem para nós para melhorar aquilo lá e para nossa rua também? Em relação ao famoso pinicão, que é a estação de tratamento de água e esgoto, o que nós podemos observar? Eu moro na Avenida Sanitária, como todos sabem. Nos outros anos, o mau cheiro nunca tinha chegado até na minha casa. Nessa atual administração, tem dia que o mau cheiro incomoda em mim, e muito. Se me incomoda que estou aqui na Tenente Ribeiro, com a Avenida Sanitária, com a Avenida João Vaz Sobrinho, imagina o pessoal do Gameleira, do Esperança 1, do Esperança 2, do Floresta, do Cruzeiro, do Niterói, sem dúvida nenhuma, incomoda demais. O grande problema hoje é a falta de manutenção. Como eles não deram manutenção, não deram manutenção no aterro sanitário, também não deram manutenção na estação de tratamento de água e esgoto. É falta de cuidado, de zelo, de amor para com as pessoas. Talvez se a casa dos nossos, se a residência dos nossos governantes fossem aí na Zona Norte, talvez eles fossem ter mais cuidado com a estação de tratamento de água e esgoto. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, nós temos que dar uma manutenção, ter um cuidado máximo extremo, colocar a quantidade de pessoas que seja preciso para resolver o problema de imediato. Segunda, num segundo tempo, é ver a possibilidade de, se for preciso, afastar da cidade a estação de tratamento de água e esgoto. Espero que tenha respondido. Como também sei que lá no final da Rua da Gameleira não tem água. Às vezes tem lugares lá que são abastecidos por caminhão-pipa. A Copasa, mas a prefeitura não fala. Aqui tem que resolver o problema da água do final da Rua da Gameleira. Ou faz um poço artesiano, ou a Copasa leva água nesses aí. Como também tem a Rua do Beco, que vem lá do bairro Floresta para a Rua da Gameleira, que quando chove, dá uma enxurrada danada, entra água na casa das pessoas, e isso também não é de hoje não, já tem anos e anos e anos, e as pessoas não tomam atitudes. É igualzinho o problema do mataburro, lá dos Davi, que tem 40 anos que a pessoa quer um mataburro e até hoje não foi arrumado. Então nós temos que pontualmente saber os problemas de toda a Arcos e buscar resolver esses problemas. Agora tem que ser com seriedade, honestidade e transparência. O professor Fernando tem que fazer uma observação aí, não é pergunta propriamente dita, não, né? Não, a observação que eu quero fazer aqui, observação que eu quero fazer é que sempre eles falam com relação ao senhor a respeito de ser de país. Então eu quero dizer para o senhor o seguinte, que 3 candidatos não são de Arcos, porque o Júlio nasceu em Lagoa da Prata, o Baiano nasceu em Pedra do Indaiá, e os ex-prefeitos também, Paulo Marques nasceu em Piraúba, o Baiano nasceu em Pedra do Indaiá, né? E o Dr. João nasceu em Formiga. Então acho que isso não é motivo de não votar no senhor. Dispensa alguma, dispensa alguma. Dispensa alguma. Não. Dizendo que não seja de já. jeito nenhum. Bom, ele conhece do coração. E a outra conhece do coração, exatamente. O senhor veio a Arcos e coloca a Arcos como o seu coração, vamos assim dizer. Cidade do seu coração. E quer dizer também que eu achei, o que eu achei da sua entrevista? Candidato pré-determinado. Quer dizer, uma pessoa de determinação. Isso é muito bom para um administrador público. Segundo, eu disse aqui que eu espero que o senhor disse aí que, se eleito, fará uma mudança total. Que não aconteceu e não tem acontecido, porque geralmente os candidatos vão para a praça pública e falam na mudança. E às vezes não existe o conservadorismo e a pessoa não muda. Mudança que eu digo em cargos de confiança, em pessoas que poderão ajudá-lo a administrar. Então isso aí, eu confio na sua pessoa, eu acho que se você for eleito, você realmente fará uma mudança total. Agora, o doutor Rezende também vai fazer uma pergunta. Parabéns pela sua explanação, pelo seu plano de governo, que eu achei excelente, e acredito sim que você, que Arcos, estará em boas mãos, se caso você for o nosso prefeito. Esperar o doutor Rezende fazer a pergunta, porque o tempo está esgotado mesmo, não tem mais tempo nenhum.
É a última pergunta, doutor Rezende. Várias pessoas me perguntaram. Espero que o doutor Roberto seja objetivo também na resposta. Várias pessoas me perguntaram e o Pisca saiu daqui agora e me perguntou se eu ia ter coragem de falar. Eu vou falar. É o seguinte, sabe, doutor Roberto? O Baiano me nomeou líder para a construção do aeroporto, mas gelou. Agora, Piuí tem o melhor aeroporto aqui da região. Formiga tem 2 asfaltados, vai fazer mais um, vai asfaltar mais um. Lagoa da Prata é asfaltado, Bambuí é asfaltado. Calciolândia tem o aeroporto asfaltado, mas tem cadeado da porteira, né? É particular. Então eu queria saber se Vossa Senhoria, o doutor aqui, sendo eleito prefeito, vai cuidar disso? Professor Rezende, serei rápido, professor Vitório. Hoje Arcos, sem dúvida nenhuma, merece um aeroporto. E eu tenho certeza que se nós buscarmos o apoio dos empresários que têm avião hoje, Plácido Ribeiro Vaz, Lucélio da IMEC, o Edmar da Transradar e outros, eu tenho certeza que, professor Rezende, tenho certeza que a Arcos tem totais condições de ter um aeroporto muito melhor que o de Formiga. 30 pessoas me ofereceram esse apoio. Então, quer dizer, cada vez mais nós temos a chance total de ter esse aeroporto aqui em Arcos. Basta-se o quê? Basta-se querer. Ô, doutor Roberto, eu quero agradecer a presença do senhor. O senhor saiu muito bem. Portanto, até os ouvintes estão percebendo isso aí, que o senhor foi muito bem nas respostas, na sua explanação do plano de governo. Nós estamos todos satisfeitos com a sua presença aqui e temos que agradecer a sua presença aqui, doutor Roberto. E para as suas despedidas. Eu gostaria, mais uma vez, encerrar pedindo orações para o nosso querido professor Julián, que às vezes, muitas vezes, a última vez que eu estive aqui, nós tivemos algumas divergências filosóficas e na forma de administrar o programa, mas continuamos com a nossa amizade, conversamos várias vezes, fui médico dele e gostaria de agradecer ao professor Vitório, professor Fernando, Tiago, a Angélica, a todos e pedir o apoio e o voto para o 65, que todos se transformem em um agente da transformação total que Arcos vai ver, e que Deus nos abençoe, que a Mãe Divina nos ilumine sempre, como eu encerro o meu programa na Rádio Cidade, que é semanal, e com certeza, de 2013 a 2016, teremos uma administração em Arcos totalmente diferente das administrações anteriores. Muito obrigado. Que Deus nos pague a todos. Muito obrigado, doutor Roberto. Passou um pouquinho do prazo, porque o senhor chegou um pouquinho atrasado. Então está fazendo a compensação. E muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Tiago, por ter nos ajudado, a Angélica, o professor Fernando, o doutor Rezende, as pessoas que estiveram aqui nos auxiliando a fazer esse programa. É muito difícil fazer um programa sem a presença do professor Julián, porque ele é o titular absoluto do programa. Ele sabe conduzir o programa, ele tem aquele jeito dele próprio de fazer, e a gente não sabe, não tem essa tática que ele tem. Mas de uma maneira ou de outra, como eu disse no princípio, o barco não pode parar, tem que continuar. Então, muito obrigado a todos e até domingo, se Deus quiser, né?